TV Justiça está de volta, discutindo hoje a justiça brasileira e os 19 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nossos convidados são o doutor José Honório Rezende, juiz substituto das Varas da Infância e da Juventude de Belo Horizonte, e o doutor Carlos José Fortes, promotor de justiça e membro da equipe técnica da CPI da pedofilia no Senado Federal. Doutor José Honório, o deputado André Quintão, que falou com a gente no final do último bloco, ele toca numa questão que é preciso impedir, né, que o adolescente, o jovem, seja molestado, enfim, seja agredido pela sociedade. Sob o ponto de vista legislativo, o que o senhor imagina que ainda precisamos fazer para que esse trabalho de prevenção seja efetivo? Bom, tornar efetivo, tornar real, né, vários dos direitos estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando o Estatuto completava 18 anos, eu tive a oportunidade de participar de uma discussão e eu apresentei a seguinte questão: por que uma sociedade precisa de um estatuto como o da criança e do adolescente? É uma condição natural a proteção à criança. E por que precisaria, então, de uma lei que viesse a determinar essa proteção? Isso só acontece porque, de alguma forma, essa sociedade não protege essa criança e esse adolescente. E isso revela outro ponto muito importante, de que o Estatuto é uma legislação para o Brasil, porque é o Brasil que precisa proteger as suas crianças e adolescentes, que não faz isso da forma adequada. Mas o que precisaria? Precisa mexer no Estatuto para tornar mais efetiva a ação do Estado? Eu creio que não. Eu creio que não. Claro que toda legislação ela pode ser aperfeiçoada, não é? Mas a implementação do Estatuto como um todo, tanto na parte protetiva como na parte socioeducativa, isso sim pode mudar a realidade da criança ou do adolescente e realizar um dos objetivos principais do Estatuto, que é um sistema preventivo em relação ao sistema criminal. Perfeito. Evitar que o adolescente vá migrar para o sistema criminal. Doutor Carlos, o senhor já citou um projeto de lei que saiu da CPI da pedofilia, que tenta enfim, cobrir a lacuna que existe na faixa dos 14 aos 18. Há outros projetos, há outras sugestões que já saíram ou que podem vir da CPI da pedofilia relacionado com esse campo da proteção ao menor? Sim, todos os projetos que saem da CPI da pedofilia, pelo próprio tema, visam a proteção da criança e do adolescente, especificamente em relação ao abuso e exploração sexual. Né? Existem outros projetos, alguns visando o Código Penal, por exemplo, aquele que cria um tipo específico de estupro contra a criança, com a pena diferenciada. E atentado violento ao pudor contra a criança, também com a pena diferenciada. Existem projeto relativo a condições especiais de livramento condicional das pessoas condenadas por tais crimes. E estamos trabalhando também num projeto de responsabilização a nível administrativo, a nível também civil e penal, do administrador que não aplica corretamente a lei, não põe em prática a prioridade uma lei de absoluta, responsabilidade social. Exatamente. Estamos pensando até nesse nome especificamente. E, se o senhor me permite, o Estatuto Criança e Adolescente é uma lei boa, ela tem muita coisa boa. Acho que pode melhorar em alguns pontos. E em outros ela precisa ser colocada em prática. Meu pai costuma falar que a lei é como uma receita. Para que a gente possa executá-la corretamente, nós precisamos dos ingredientes. Tá certo. O Estatuto faz muita referência a programas que existem em muitos lugares temos programas bons, e em muitos lugares do Brasil não temos. E onde não tem, não podemos efetivar. As pessoas que trabalham com isso lá não podem efetivar, por exemplo, um programa de assistência à família. Porque se você trata o menor, por exemplo, viciado em droga, e depois o devolve para o mesmo meio, é como se você pegasse uma pedrinha suja de lama, limpasse e jogasse na lama de novo. Né? Então, precisamos efetivar o que está no Estatuto. Doutor Zé Honório, o senhor tocava no ponto que o senhor, no dia a dia,
algumas dificuldades na execução da Sim, na verdade, não há uma lei de execução de medidas socioeducativas, e isso faz com que, muitas vezes, a execução leve em conta o entendimento, não é, do órgão responsável por isso. Isso cria muito descompasso, não é, na implementação, na efetivação das medidas socioeducativas. Há um projeto de lei visando implementar um sistema de execução de medidas socioeducativas para estabelecer regras gerais. Hoje está exclusivamente a cargo da autoridade administrativa? Acompanhada pelo Poder Judiciário, que fiscaliza essa intervenção. Não é? As diretrizes estabelecidas pelo ECA, elas muitas vezes não são suficientes, né, para que a medida seja cumprida de forma adequada e no tempo adequado. Essa questão do tempo, o senhor tem dito que é fundamental. A questão do tempo é fundamental na vida do adolescente. Né? Essa situação do adolescente de encontrar-se, né, num momento especial de desenvolvimento, se a intervenção não ocorre no tempo adequado, o êxito dessa intervenção é extremamente comprometido. Muitas vezes determina-se a intervenção, mas o processo de envolvimento desse adolescente com prática de delitos é praticamente irreversível. Ou seja, tirar o adolescente, colocá-lo num regime fechado, não pode ser necessariamente a última medida. Não. Eventualmente ela pode ser a primeira. E, eventualmente pode ser a primeira. Quando se identifica, né, que o adolescente não tem capacidade de cumprir uma intervenção que vai exigir dele alguma responsabilidade, a depender da conduta que ele praticou, com violência, com grave ameaça à pessoa, que mostra um grau de periculosidade, sim, desse adolescente, a intervenção tem que necessariamente passar por uma restrição de liberdade. Perfeito. Doutor Zé Honório, muito obrigado pela sua participação aqui no Via Justiça. Eu agradeço a contribuição ao debate. Eu agradeço a oportunidade. Carlos José Fortes, muito obrigado pela sua presença aqui. Sucesso para o trabalho lá na CPI. Muito obrigado, eu que agradeço. O Via Justiça de hoje termina aqui. O nosso programa é uma parceria da TV Assembleia com a Associação dos Magistrados Mineiros. Nós lembramos que a sua participação com críticas, perguntas e comentários será sempre bem-vinda. Você pode enviá-los para a nossa equipe de produção pelo telefone 31-3079-3453 ou pelos nossos dois endereços eletrônicos, tv@almg.gov.br ou viajustiça@amages.com.br. Até a próxima semana.